Eu vou me banhar de manjericão, vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão e vou voltar lá pro meu congado pra pedir pro santo, pra rezar quebrando, corta mal olhado. Eu vou bater na madeira 3 vezes com o dedo cruzado, vou pendurar uma figa no aço do meu cordão, em casa um galho de arruda que corta o copo d'água no canto da porta, a vela acesa e uma pimenteira no portão. Eu vou me banhar. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Jorge Lima e este é o primeiro podcast do site. A canção dessa abertura é uma escolha intencional. O entrevistado de hoje é um enorme fã da cantora maranhense Rita Benedito e a gente ouve a música Banho de Manjericão, que está disponível no CD Encanto, lançado em 2014. Em 26 de junho, eu viajei a Montevidéu para bater um papo com o deputado federal Jean Willis e o resultado dessa conversa você confere aqui. Ele é deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro no exercício de seu segundo mandato. Na Câmara dos Deputados, é membro titular da Comissão de Cultura, da Comissão de Seguridade Social e Família, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher. Além disso, ele é membro da representação brasileira no Parlamento do Mercosul. Se você se interessa por política internacional e direitos humanos, fique ligado e não deixe de compartilhar. Muito obrigado por essa conversa. Eu que agradeço você escolher essa entrevista comigo para inaugurar os vídeos do seu blog, que em breve, certamente, embora você não pretenda isso, foi o que você me disse em off, será uma referência sim nos debates acerca de direitos humanos, porque você é um cara comprometido com essa agenda há muito tempo, não só agora que você está em Buenos Aires, mas no Brasil você já era comprometido com essa agenda. Obrigado. A gente está aqui em Montevidéu, vocês estão em sessão do Parla Sul. Isso. Eu queria conversar um pouquinho sobre essa internacionalização do seu mandato. No Brasil, você já é conhecidíssimo, ganhou várias vezes o prêmio como melhor parlamentar, reconhecido pelos próprios eleitores, né? A sua competência como parlamentar no Brasil, e todo mundo reconhece a capacidade do seu mandato dentro do Brasil. Mas o mandato ele tem tomado outras proporções. Você tem cada vez mais participado das discussões de âmbito internacional também. Eu queria falar um pouquinho sobre o Parlamento do Mercosul. O que você está achando da sua presença no Parlamento do Mercosul? Olha, a minha presença no Parlamento do Mercosul é produtiva, como é no Parlamento brasileiro, menos produtiva porque o Mercosul ele não legisla sobre... Não legisla para os países, ou seja, ele não viola a soberania dos estados, nações que são membros desse bloco econômico comercial, né? Ele produz recomendações aos países, recomendações legislativas que podem ser acatadas ou não. A tendência é acatar, porque quando você constrói um bloco de relações econômicas, de acordos, de cooperação multilateral em diversas áreas, então a tendência é que você acate essas sugestões. Então o Parlamento do Mercosul existe para isso, para você aprovar questões e recomendações legislativas aos países membros. Ao mesmo tempo, a gente trabalha uma dimensão latino-americana. O Brasil, como o único país de língua portuguesa da América Latina e do Caribe, ele sempre foi muito isolado e ao mesmo tempo ele é a maior potência econômica desse conjunto de países, né? É de interesse dos demais países estabelecer uma relação com o Brasil. Então, o fato do Brasil pertencer ao Mercosul e existir um Parla Sul faz com que a questão latino-americana seja discutida, a contextualização do Brasil na América Latina seja debatida. E uma série de temas que são transversais e, às vezes, mesmo riquezas que são multilaterais, como a questão do aquífero Guarani, que pertence não só ao Brasil, como também a outros países. Então, eu acho que a minha presença é muito produtiva e, sobretudo, porque eu estendo para o Parla Sul o debate que eu já faço no Parlamento Brasileiro, que é de um tema internacional. Você falou internacionalização do meu mandato. Isso tem muito a ver com o tema que eu trabalho, que é o tema dos direitos humanos, e em especial dos direitos humanos de minorias. Esse é um tema internacional, né? Quer dizer, o debate de todos os direitos humanos não está circunscrito ao Brasil. Quando o Brasil é signatário de tratados internacionais de direitos humanos,
na medida em que ele é signatário, o meu mandato e a minha agenda política acaba não se restringindo ao país e entrando nas questões internacionais, das relações internacionais. Uma violação de direito humano no Brasil é tão grave quanto a violação de direito humano no Canadá, claro, quanto uma violação de direitos humanos nos Estados Unidos, na Rússia, na Chechênia, em Santiago, ou seja, não importa. E aí, como eu estou em fóruns internacionais como o Parlasul, mas também no PGA, que é Parliamentarians for Global Action, isso faz com que a minha voz tenha uma relevância. Eu acho que não foi por acaso que as revistas The Economist e o jornal The Telegraph tenha me colocado entre as 50 personalidades do mundo que mais lutam pela diversidade. Acho que tem muito a ver com esses fóruns internacionais em que eu atuo e a maneira como eu trato esse tema, que é um tema internacional, que é o tema dos direitos humanos. Quando você foi eleito lá em 2010, na primeira vez, na primeira eleição que você concorreu, você já esperava que em algum momento do seu mandato você chegasse numa projeção para discutir os temas da hard politics dessa forma como você tem discutido agora? Não esperava que eu ganhasse essa dimensão, né? Eu me elegi em 2010 para fazer um mandato, sobretudo que representasse a comunidade LGBT de uma maneira que eu esperava que ela fosse representada e que ela nunca tinha sido representada. Eu fui fazer a representação que eu queria, que eu gostaria que existisse. Como ela não existia, eu me dispus a isso, e me dispus porque eu tinha popularidade e eu tinha histórico no movimento social, no movimento LGBT. Então, a minha ideia era abrir a agenda de direitos humanos, esse guarda-chuva, para colocar a questão LGBT. Você sabe disso, nós, ativistas LGBTs, tivemos que meter o pé na porta digamos assim, do condomínio dos direitos humanos para dizer que a nossa questão era uma questão de direito humano. Porque tradicionalmente os direitos humanos estavam preocupados com as questões indígenas, com a questão da infância, né, da violência Memória, contra a verdade, mulher, justiça. memória, verdade e justiça, com as questões de imigração, mas nunca com a questão LGBT. Então, nós, ativistas no mundo inteiro, precisamos meter o pé na porta e dizer, alto lá, existe uma homofobia institucional que impede que a questão LGBT seja tratada como questão de direito humano. Então, além de pretender fazer isso, eu pretendia também articular essa agenda de LGBT com uma agenda maior, econômica, com a agenda política, porque ela não pode ser tratada de maneira isolada. A prova disso, por exemplo, é a maneira como a agenda LGBT foi afetada com o golpe institucional que houve no Brasil, travestido de impeachment, na verdade, Claro. da Dilma Rousseff. No Parlamento do Mercosul, uma das competências do Parlamento é preparar informes sobre a situação dos direitos humanos nos países. Eu sei que você faz parte da Comissão de Direitos Humanos do Parlasul. O Parlamento ele tem preparado esses informes? Tem preparado os informes, ainda que nas últimas sessões nós tenhamos nos ocupado basicamente da questão da Venezuela. A Venezuela foi retirada do Mercosul pelos executivos do Mercosul, dos países membros, mas no Parlamento do Mercosul nós mantivemos a presença da delegação venezuelana, que é composta de oficialistas, de apoiadores do governo de Maduro e do chavismo, que eu não posso nem dizer que o que Maduro faz seja o chavismo, eu acho que é uma degeneração do chavismo, e também da oposição a Maduro lá. Mantivemos essa delegação. A ideia era que nós produzíssemos mais informes e temos lá uma série de questões para tratar, como a questão carcerária, que é uma questão de toda a América Latina, né? A crise penitenciária, carcerária em toda a América Latina, encarceramento de pobres, de minorias, essa é uma questão que devemos tratar. A situação das mulheres na América Latina também, mas não temos avançado muito nessa agenda. A questão LGBT também é uma questão que queremos tratar em termos de América Latina, e não só de países do Mercosul, mas de toda a América Latina. Mas não avançamos porque temos nos ocupado basicamente da Venezuela, da questão da Venezuela. Mas isso sim é uma intenção da Comissão de Direitos Humanos, realizar diligências, audiências públicas nos países. Vamos realizar uma audiência pública sobre educação agora no Brasil, sobre a situação da educação na América Latina, porque foi produzido um relatório de organismos não governamentais que deram um diagnóstico da educação pública em toda a América Latina, e notadamente nos países do Mercosul. Então realizamos uma audiência aqui, no âmbito do Parlasul, e vamos realizar uma audiência no Brasil, e os países membros realizarão também
audiências lá. Então a ideia é essa, que o Parlasul trabalhe nesse sentido, mas como o tempo de reunião é muito curto, né, a gente viaja, para você ter uma ideia, eu nem conheço Montevidéu direito, porque todas as vezes que eu viajo para cá, eu chego domingo à noite, em geral, as sessões das comissões começam às 8 horas da segunda-feira e na terça-feira de manhã eu volto pro Brasil. Então nem conheço direito a cidade por causa desse tempo, mas é um tempo curto demais, eu acho. Claro. E aí por isso a gente acaba atrasando nessa agenda. Sem dúvida. E o que você acha do processo que precisa se consolidar em algum momento, até pelo próprio estatuto do parlamento, da eleição direta dos parlamentares, das representações dos países no parlamento do Mercosul? Sou completamente a favor. Na Argentina e no Uruguai essa eleição já é uma eleição direta. O povo escolhe quem representa, quem lhe representa no Parlasul. Acho que é uma forma de fortalecer esse fórum internacional, digamos assim, de relação, de fortalecer o bloco, o Mercosul, e fortalecer o Parlasul, né? Permitir que as pessoas conheçam, que os eleitores saibam o que é o Parlasul e possam votar em seu representante, né? Atualmente a escolha é indireta, é o parlamento que escolhe, e eu fui escolhido, o PSOL tem direito a uma vaga, e eu sou esse representante do PSOL nessa vaga. Excelente. Você falou um pouquinho sobre a situação da Venezuela, que o parlamento tem se debruçado bastante sobre esse tema. Você é das vozes políticas no Brasil que tem feito uma crítica contundente em relação à posição do governo, na verdade aos dois lados desse embate político. Como é que você tem visto essa crítica qual que é a sua avaliação da situação na Venezuela hoje? Olha, eu faço a crítica porque eu acho que violação de direito humano, não importa que venha de governo autoproclamado de esquerda ou de direita, violação de direito humano é violação de direito humano. Seja praticada pelo governo americano, né, seja praticada pelo governo venezuelano. Eu acho que a Venezuela se encontra num abismo que quem precipitou o país para esse abismo foi a direita venezuelana. Insatisfeita por perder as últimas eleições, insatisfeita com o chavismo e insatisfeita porque o chavismo, na verdade, hoje é o poder. Essa direita não pensou duas vezes em comprometer a democracia e a população, num boicote aos governos de Chávez, depois ao governo Maduro. Ela flertou com grupos de extrema direita, ela precipitou o país no abismo, mas cabia ao governo retirar o país desse abismo ou impedir que ele caísse nesse abismo. O governo deu sua contribuição para isso, respondendo da pior maneira possível às oposições, né? Enquanto Dilma, digamos assim, para estabelecer uma comparação, respondeu democraticamente às manifestações que foram às ruas pedir da pior maneira possível a saída dela, chamando ela de vaca, de puta, inventando mentiras sobre ela nas redes sociais, enquanto ela respondeu democraticamente, aceitou inclusive um golpe de Estado contra ela, o Maduro respondeu da pior maneira possível, que foi reprimindo, né, que foi militarizando a sociedade. Então essa é a avaliação que eu faço, e por conta dessa minha posição crítica em relação ao que o governo Maduro vem fazendo, eu sou muito criticado pela esquerda brasileira, pelo PT, por setores do PT, do PCdoB e até mesmo do PSOL, que tem uma fidelidade canina ao governo Maduro, sem avaliar que o governo Maduro não é o governo Chávez, né? Os governos Maduro são uma degeneração do chavismo, né? Essa opção do Maduro pela truculência, pela militarização, pela violência contra as oposições e até o comprometimento, digamos assim, da Constituição é algo que deve ser criticado. Nós não podemos fechar os olhos para isso porque somos de esquerda no Brasil e porque o governo de Maduro se autoproclama de esquerda. Desculpa, essa não é a esquerda que eu quero ser, né? Essa não é a esquerda que eu pretendo. Por outro lado, eu não acho que a direita brasileira tenha moral para falar da Venezuela. E, em geral, a direita gosta de falar da Venezuela e dizer que não há democracia na Venezuela, porque, na verdade, a direita brasileira quer instrumentalizar a questão venezuelana em seu favor no Brasil. Hoje, por exemplo, Roberto Freire e Rocha, que são dois deputados que deram o golpe, que apoiaram o golpe, votaram pelo impeachment da Dilma, que compuseram esse governo corrupto, o governo Temer, que no Brasil é a favor da repressão contra as manifestações contra o governo Temer, as manifestações anti-Temer, abriram a boca para falar da Venezuela. Que moral essa gente tem para falar da Venezuela quando participa de um governo corrupto, de um governo que reprime as manifestações, que reprimiu duramente as manifestações, as últimas em Brasília, em São Paulo, no Essa é a encruzilhada que a gente se encontra.
criticar Maduro, de alguma maneira nos coloca ao lado desses canalhas no Brasil que criticam Maduro para instrumentalizar a questão venezuelana a seu favor, mas esquecem, por exemplo, do governo Temer, que é um governo golpista, um governo sem votos, que chegou ali, que emergiu de um golpe, né? Um governo reprovado por 93% da população, um governo eivado de corrupção, um governo suspeitíssimo, porque a última desse governo é que o ministro da Agricultura, a fazenda do ministro da Agricultura, na fazenda foi apreendido um avião com 0,5 tonelada de cocaína, né, numa coincidência, inclusive, no volume com o caso do helicóptero da fazenda... o helicóptero dos Perrella, do Zezé Perrella, né, da família Perrella. Ou seja, que moral essa gente tem para falar da Venezuela? Quem pode falar da Venezuela sou eu, que me oponho à violação do direito humano no Brasil, na Venezuela, na Cochinchina, onde quer que seja. De governos de esquerda e de direita. De direita. Eu que tenho um compromisso com as liberdades individuais. Eu sim posso falar, não eles. Uhum. Agora, o secretário-geral da OEA tem também feito críticas bem contundentes sobre a situação na Venezuela, mas até pouco tempo atrás nenhum organismo internacional tinha se posicionado da forma como ele, como Sim. o secretário-geral tem agora. Existe uma mudança do cenário internacional em relação a isso? Existe porque as novas tecnologias da comunicação e da informação, em que pesem as fake news que circulam, e tem muita fake news sobre a Venezuela, contra o Maduro, fake news contra a oposição, as novas tecnologias têm permitido que as pessoas conheçam melhor a realidade do que está acontecendo de fato, né? E a delegação que foi para a Venezuela pôde experimentar ali o clima de militarização mesmo, de controle do trânsito. Tudo bem que as manifestações são violentas, os manifestantes agem com violência e que há inclusive um flerte com o terrorismo, mas não quer dizer que o Estado tem que responder com terror, entendeu? Não tem, e que Maduro não tem que se fechar ao diálogo, não tem que ouvir o que a comunidade internacional tem a fazer. Se feche num bloco ali, se feche em copas a comunidade internacional e é o que ela tem a dizer sobre violação de direito humano, né? Muito bem. E falando um pouquinho mais sobre a OEA, recentemente a organização, a Assembleia Geral da OEA elegeu os novos 3 comissionados para a Comissão Interamericana. O que você achou dos 3 escolhidos? Olha, eu gostei. Assim, eu não acho que foram escolhas equivocadas, não, da OEA. Mas por que você me faz essa pergunta? Eu te devolvo agora. Não, nós temos aí 3 perfis, basicamente de pessoas que estão envolvidas Você na fala atuação dos especificamente do direitos caso da Flávia Piovesan? Porque sobre isso. A Flávia Piovesan, por exemplo, vamos ser mais diretos então na pergunta. Eu sei que você foi um pouco diplomático. A Flávia Piovesan era uma referência para todos nós que militamos pelos direitos humanos, mas ela nos decepcionou a todos quando ela aderiu a um governo que sabidamente nascido de um golpe, né? E um governo que não tem compromisso com os direitos humanos, a começar com a agenda de equidade de gênero, um governo que excluiu as mulheres do primeiro escalão, colocou as mulheres para o terceiro escalão. Então, aceitar um cargo nesse governo sob a desculpa de que ela tem relações pessoais com a família Temer é, sinceramente, uma confissão pública de pouco republicana, entendeu? Então, a Flávia foi uma decepção e, nesse sentido, a indicação dela pode ser alvo de crítica. Mas dizer que ela, pessoalmente, não é comprometida com os direitos humanos, ela seria uma mentira. Porque ela sempre foi uma referência. Lógico. Pronto. E você não acha que hoje o sistema interamericano ele mereceria uma reforma? Acho. Por todo esse processo, imagina que um caso para chegar na Comissão Interamericana precisa primeiro esgotar todos os recursos internos. Depois são anos na comissão e depois de anos na comissão ainda são anos na Corte Interamericana. Esse sistema não precisaria de uma reforma? Precisaria, porque esse tempo, essa burocracia toda torna a comissão ineficaz, pouco produtiva e pouco relevante. Quando os casos são julgados, enfim, ao fim e ao cabo julgados, eles já se exauriram, inclusive no imaginário das pessoas. A força de decisão do organismo não se vê, não se faz presente, não se faz notar. Essa força não está ali. Essa é exatamente uma outra pergunta que eu ia fazer. Além de todo esse tempo que se leva para que o caso ele seja resolvido, que a corte, por exemplo, tome uma decisão final em sentença sobre um caso, nós ainda enfrentamos o problema da execução dessa sentença, ou seja, que muitos países podem simplesmente ignorar. O Brasil, por exemplo, recebeu uma punição da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA em relação à questão indígena e recebeu também
uma sanção por parte da União Europeia e, desculpa a expressão, mas cagou para essas duas decisões. E isso é muito sério, porque do que adianta ter um valor simbólico? Teria, se fosse menos tempo, se não demorasse tanto tempo. Mas o valor simbólico se perde por causa do tempo e o valor efetivo não acontece porque os países simplesmente, muitas vezes, ignoram a sentença. Sim. Agora, isso não é um pouco paradoxal, considerando que os países voluntariamente aderiram a um tratado que os obrigam a atender às Claro que é. decisões? Claro que é contraditório, que é incongruente. Isso mostra que a questão do direito humano é para inglês ver, para usar uma expressão que a gente usa no Brasil. É que, na verdade, o que vale aí são as relações comerciais. Muitas vezes, em países em que há violações de direitos humanos, os organismos internacionais punem, fazem declarações contra, mas mantém intacta todas as relações comerciais. Então eu acho que uma das primeiras questões era romper as relações comerciais, afetar economicamente o país para que ele de fato se comprometa com a agenda de direito humano e com a não violação. Se os acordos comerciais são mantidos, estão protegidos, por que as pessoas vão se importar com sentença? Claro. Entendeu? Não há prisões internacionais. Agora, quando o Aloysio Mercadante era deputado, ele apresentou um projeto de lei que servia de uma forma de garantir que essas decisões fossem cumpridas dentro do Brasil. Esse projeto ele tinha algumas falhas, depois ele seguiu para o Senado e agora ele está arquivado. Não seria importante retomar essa pauta? Seria. Essa é uma coisa que eu poderia retomar, né? No Senado não, porque eu não estou no Senado. Mas representar talvez na Câmara, levantar o debate de novo. Acho importante sim. É algo como membro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, é algo que eu posso fazer, né? Que eu não tinha pensado porque eu sequer me lembrava desse projeto do Mercadante. Ele mas foi acho acabado em sim, 2014, quer dizer... há pouco tempo, né? Posso fazer sim, acho importante que a gente retome esse debate. Legal. E agora vamos falar um pouquinho sobre a posição do Brasil no cenário internacional. Sim. Você acha que o impeachment da presidenta Dilma Rousseff e depois a ascensão de Temer, que tem uma rejeição, como você bem colocou aqui, enorme internamente no país, todo esse processo ele não reduziu a importância do Brasil no cenário internacional? Óbvio. E a gente viu isso claramente na maneira como o Temer foi recebido agora em sua viagem ao leste europeu, né? À Rússia e aos países escandinavos, né? A Noruega. Cometendo, inclusive, algumas gafas. Cometendo alguma gafe, chamando, inclusive, se referindo ao presidente da Noruega... Ao rei da Noruega. Ao rei da Noruega como se fosse o rei da Suécia. A gente vê claramente que o Brasil virou uma piada internacional, ou uma estrela pálida, para usar a expressão do Le Monde. Acho que foi o Le Monde que se referiu ao Brasil como uma estrela pálida no cenário internacional. A estrela do Brasil que brilhava, que era Lula, que deu prestígio internacional ao Brasil, que fez com que Barack Obama dissesse que ele era o cara. O Brasil que foi admirado por uma política pública de transferência de renda e de mobilidade social como Bolsa Família, virou esse país da piada, em que o presidente é recebido por um chefe de aeroporto, né? É constrangedor isso para o Brasil. E é lamentável que a classe média, não toda a classe média, mas a parte ignara, preconceituosa, classista da classe média brasileira, não se dê conta disso, não se dê conta, essa classe média antipetista, antilulista, né, medonha, bizonha, bizarra, não se dê conta de que o país gozava de prestígio internacional e, portanto, das chances de desenvolvimento, de mais chances de desenvolvimento na era Lula. Sim, porque todo o prestígio que o presidente Lula tinha no cenário internacional se convertia em negócios para o país. Né? Óbvio, em negócios e em acordos de cooperação, em tecnologia, entendeu? Em programas comuns. O Brasil abriu uma frente de relações internacionais com potências em desenvolvimento, que foram os BRICS. Né? Acho, inclusive, que foi isso que levou os Estados Unidos a colaborarem bastante para desestabilizar o sistema político brasileiro através da Lava Jato, porque hoje é inegável que tem dedo da CIA, do FBI na Lava Jato. E a Lava Jato não é um instrumento de combate à corrupção. Se fosse, Aécio Neves estaria na cadeia, teria tucanos algemados, e nós não temos. Foi um processo de retirar o PT do condomínio do poder, porque as relações dos governos petistas com o governo americano não eram relações tão de vassalagem como gostariam os americanos,
quanto gostariam os americanos. Então, por isso o PT precisava ser tirado desse condomínio e precisava de um novo governo que estabelecesse essa relação de vassalagem, como José Serra fez no seu curto tempo, por exemplo, à frente do Ministério das Relações Exteriores, né, do Itamaraty. Então é isso. O Brasil virou essa estrela pálida. Eu acho até que o Le Monde foi elegante. Eu não lembro agora se foi Le Monde ou foi Libération, um dos dois. Mas o jornal francês, acho que ele foi até elegante. Acho que o Brasil virou uma piada internacional. Quando a gente pega esse recorte do governo Temer, a gente percebe que há realmente um desprestígio gigantesco, por tudo isso que, inclusive, na última semana a gente presenciou. Mas no governo Dilma, ela também não era tão ligada na questão da política externa. Não, quem derrubou a política externa do governo Lula foi a Dilma. A Dilma ignorava, né, a política externa. A Dilma fez poucas visitas, né, e nas visitas que fez não se reunia com a comunidade brasileira, de modo que ela também ganhou antipatia da comunidade brasileira vivendo fora do país. E nas minhas viagens, quando eu me reúno com a comunidade brasileira, eu sempre me reúno, eles fazem essa queixa da diferença da era Lula para a era Dilma, né? A Dilma cometeu uma série de equívocos dos governos dela. Não foi só esse equívoco, outros tantos econômicos, por exemplo, né? A gente sabe disso. Mas ainda assim, nada justifica o impeachment sem crime de responsabilidade, claro. Nada justifica a derrubada dela do poder. Sem dúvida. Mas o Brasil, que é um país enorme, com capacidades gigantescas, deveria ter um espaço melhor no cenário internacional. O que você acha? Óbvio, o Brasil é uma das economias do mundo. Está entre as 19 maiores economias do mundo. Faz parte do G7 e G20. O Brasil deveria gozar de respeito e precisava de um líder que se fizesse respeitar e que fizesse com que os demais líderes também lhe respeitassem. Temer é uma piada. Né? Temer é uma piada como esse governo dele, de gente incompetente, uma ponte para o futuro que na verdade é um retrovisor. Eles acham que é para o futuro e na verdade é uma ponte para o passado, inclusive por um passado que nós queríamos enterrar, sepultar, que é o passado da ditadura militar, entendeu? São aqueles homens, é aquela velharia. Nada, não é um preconceito contra os velhos, as pessoas querem que as pessoas me entendam. É um preconceito contra o retrocesso, entendeu? Um passado de violência política, um passado de negação das minorias. Como é que um governo não tem mulheres? Quando o mundo está debatendo equidade de gênero, paridade de gênero no parlamento, como é que esse governo é sustentado por um parlamento que é homofóbico, sabe? Que é racista, que é contrário aos direitos indígenas, que não compreende as mudanças climáticas, a importância de se mudar. A favor das armas, que não pensa, por exemplo, numa economia sustentável, né, num desenvolvimento sustentável que proteja o meio ambiente, que leve em conta as questões do século XXI, que é a questão da agenda ambiental, das mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global, que pense no empoderamento das minorias, que a diversidade é fundamental para esse desenvolvimento, né? Enfim, é lamentável que o Brasil esteja passando por isso, George. É lamentável mesmo e eu faço o que eu posso, na medida do possível, ainda que muita gente, nesse momento que a gente está vivendo, não reconheça o papel da política, mas eu quero dizer para elas que a alternativa à política é a guerra e a barbárie. Né? Claro. Se você não quer viver na barbárie, na guerra de todos contra todos, no apocalipse zumbi, que a série The Walking Dead metaforiza muito bem, ou que a Game of Thrones metaforiza nos caminhantes brancos, né? Nos outros que pretendem invadir os 7 reinos. Se a gente não quer essa barbárie, se a gente não quer a guerra permanente, a gente tem a política. É na política que é o que eu faço, da melhor maneira possível, da maneira mais honesta, da maneira mais transparente, da maneira mais conectada com o meu tempo. Eu sou um político do século XXI. É verdade. Eu queria... Já estava quase para finalizar e a gente tinha conversado para não tratar especificamente sobre política interna e se centrar nos temas internacionais, mas agora que você tocou nesse assunto, me chamou a atenção o seguinte: você é sem dúvida um parlamentar do século XXI, moderno, que está aí pensando no futuro e tem práticas que estão indo nesse sentido. E você faz parte de uma bancada extremamente combativa. Sim. Como é que a gente faz para ter mais parlamentares como os parlamentares do PSOL? Eu acho que a gente tem que prestar atenção e participar mais da política. Eu acho que a gente tem que aprender a fazer distinção e não demonizar a política. Em vez de dizer fora todos, não, fora quem é corrupto, fora quem é bandido, fora quem é contrário aos direitos de minorias. Vamos prestar atenção e distinguir os mandatos. Não dá para comparar meu mandato com o mandato
do Philippe Bournier. Não dá para comparar meu mandato com o mandato do Tiririca, tampouco com o mandato do fascista, confesso, aquele que a gente não fala o nome, que é um ignorante, que o problema não é nem que ele ser fascista é um problema para mim e para você, que somos progressistas, humanistas e que queremos um mundo da diversidade. Para a gentalha que vota nele e que se identifica com ele ser fascista é quase uma qualidade. Eu acho que a gente tem que chamar a atenção para o fato de que ele é burro, ele é um ignorantão, assim. Se ele cair de 4, ele não levanta. Ele não entende nada de economia, ele não entende nada de meio ambiente, ele não entende nada de segurança pública, ele não entende nada de política de minorias, nada de política de saúde. O cara não tem nenhuma informação, é um imbecil que reproduz frases prontas. Alguém que perguntado sobre economia só consegue dizer 2 palavras, nióbio e gafreno. Como é que uma pessoa tem coragem de votar num estúpido desse, né? Como é que um estúpido desse que não compreende o Brasil, a formação do Brasil, que nunca chegou perto de um livro do Sérgio Buarque de Holanda, do Caio Prado, que não conhece os grandes intérpretes do país, que não conhece a linha econômica cepalina, não distingue isso dos liberais, do Instituto Milênio. Como é que um imbecil desse pode se arvorar a querer ser presidente de uma nação diversa como o Brasil? E como pode haver gente disposta a votar e gente na classe média disposta a votar? A classe média que se acha, que quer se distinguir dos pobres achando que tem meritocracia, né? Achando que tem conhecimento. Desculpe, classe média que vota nesse cara, vocês são muito ignorantes. Vocês vão pagar um mico enorme votando nesse cara, por favor. E como é que então a gente traz mais jovens para a política para poder seguir esse teu caminho? Aí tem que ser dessa maneira, da maneira que eu faço, sem querer cagar regras aqui, sem querer me usar como modelo, mas posso usar o Pablo Iglesias na Espanha, por exemplo, posso usar o primeiro-ministro do Canadá, né? Posso usar outras lideranças políticas que têm atraído a juventude porque tem uma pegada pop, porque não deixa de usar esses elementos da cultura como chave para abrir o diálogo político, que não ignora o que hoje interpela as pessoas, que é a política de afetos, a política identitárias. Eu acho que é ser franco, falar francamente, entendeu? Não ter medo de falar francamente, como eu falo. E, sobretudo, sair dessa gramática antiga, né? As pessoas têm jovens, tem pessoas mais novas do que eu na Câmara, mas elas são mais velhas do que eu e parece que eu sou o mais novo deputado da Câmara, embora não seja na idade, mas eu pareço ser o mais novo por causa do meu comportamento, né? Claro. A minha gramática política não é a gramática do século XX, seja a direita, seja a esquerda. Ótimo. Jean, muito obrigado. Obrigado a você. É um prazer imenso conversar com você, ter essa discussão. Não poderia ser diferente, você é um cara que eu admiro muito, e para o primeiro vídeo do blog, conversar com você, discutir esses temas, direitos humanos e política, para mim é excelente. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite para a estreia e vamos bombar essa entrevista. Valeu.